E aí, pô, tudo bem? Tô aqui com a minha Nikon porque eu vou indicar um livro que tem muito a ver com a fotografia. O livro é esse aqui que foi indicado pelo meu professor de teoria literária e valeu muito a pena a leitura. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, de Marçal de Aquino. Bom, logo de cara já dá pra ver aqui, tem uma câmera, tem as pernas. A gente vai descobrir de quem são essas pernas mais adiante. O Marçal de Aquino, ele é um paulista, publicou esse livro em 2005, esse talvez seja o livro mais conhecido dele, e não por acaso. É um livro com um enredo que nos prende bastante. O Marçal Aquino também é roteirista de cinema, então eu acho que talvez isso tenha influenciado um pouco a maneira como ele construiu o discurso narrativo ao longo da história. E agora eu estou usando um pouco mais de termo técnico, porque estou empolgado aqui com o meu curso, estou com o meu uniforme também do curso de letras. Meu professor que indicou esse livro aqui. E eu gostaria de indicá-lo para mais gente, porque eu acho que vale muito a pena. Esse livro aqui, talvez ele tenha ficado conhecido por motivos errados há pouco tempo, né? Nosso digníssimo deputado Gustavo Gaia recentemente criticou a Universidade de Rio Verde por tê-lo indicado. Eu queria fazer o oposto do nosso deputado. Eu queria indicar esse livro aqui, porque vale muito a pena a sua leitura. Bom, como logo a capa já nos traz, né? E eu estava aqui com a câmera para fazer alusão a isso. Tem a ver com fotografia, porque a gente vai conhecer a história de Calbi. Calbi é um fotógrafo ali na casa dos quase 40 anos de idade. Ele resolveu fazer um trabalho diferente e foi para o interior do Pará. E é lá no interior do Pará onde a história se desenvolve. O Calbi, ele vai conhecer, logo no início, a dona dessas pernas aqui. A dona dessas pernas é a Lavínia, por quem ele se apaixona. Só que tinha um detalhe, a Lavínia já era casada com o Hernani. E além do casamento, de se tratar de um adultério, a Lavínia não era só Lavínia. A Lavínia, como ele se expressa aqui de uma maneira muito poética, eram duas, né? E há vários trechos do livro no qual ele deixa isso bem claro aqui. Ele vai se referir da seguinte forma àquela que foi a sua amada. Detalhe, existiam duas mulheres dentro de Lavínia. Uma era casada, casadíssima, com um homem a quem chamavam de santo. Um homem exatos 38 anos mais velho do que ela. A outra, Lavínia, vinha me visitar, a bela da tarde. Então assim, esse livro, como já deu para perceber, esse é um livro, é um romance romântico. É a história de pessoas que se envolvem ali, só que é um romance contemporâneo, né? Não é idealizado. E um romance, quando envolve adultério, a gente já espera algo trágico. Desde Shakespeare, desde Romeu e Julieta, já existem romances trágicos. E aqui também não é diferente, só que com uma linguagem diferente, já que ele foi produzido agora, recentemente, em 2005. Bom, outra coisa também que eu achei bastante interessante, na maneira como Marçal Aquino estrutura a história, é que a gente vai conhecendo duas histórias que se movem paralelamente. A do Calbi, né? Tem até alusão àquele cantor. A do Calbi e a de um personagem que ele chama-se Altino, mas ele é chamado pelo personagem principal de Careca. O Careca vai estar contando a história de vida também amorosa dele com uma pessoa chamada Marinês. Então, é interessante porque na mesma hora que a gente está sabendo da história de vida do Careca, como ele conheceu a Marinês, corta para o Calbi lembrando da história dele com a Lavínia / Shirley. Então isso dá um aspecto diferente. Eu achei bastante interessante. E o escritor, ele brinca muito com a gente, porque a todo momento a narrativa não é nem um pouco estanque, ela é muito dinâmica, né? E ele brinca com a gente porque ele joga uma ideia, depois a gente percebe que ele não estava falando da ideia. Por exemplo, tem um trecho que já estava no desenrolar, já na parte final do enredo, estava tenso ali, a história sendo construída de maneira tensa. Aí ele começa a descrever que o delegado abre a porta e lá estava a Lavínia. Você pensa, a mulher estava lá e tal, você fica tenso. Depois ele passa, estava lá a Lavínia, fotografada em imagem com o sol ao fundo. Então ele joga com atenção, ele vai criando e de maneira muito hábil a trama.
Então, com o passar do tempo, o Calbi e a Lavínia vão recebendo avisos de que aquilo que está acontecendo entre eles é algo perigoso. Eles estão no interior do Pará, em um contexto em que há uma rixa entre uma mineradora que explora pedras preciosas e os garimpeiros do lugar. Então é um ambiente muito tenso, ele vai descrevendo isso a todo momento. E o que não me leva a falar de outro aspecto também, que eu particularmente acho muito interessante, que é o aspecto cultural de onde se dá a história. Estava no interior do Pará, a gente vai ver aqui a figura da maniçoba, né, que é uma espécie de feijoada muito típica de lá, né? Então, esse é só um dos aspectos. Tem os aspectos místicos também, daquela região, que envolve também uma ancestralidade indígena, que a gente vai conhecer. Eu, particularmente, não conhecia, né, muitos aspectos culturais daquele povo. Eu nunca tive o privilégio de viajar para lá. Então, a gente, mais uma vez, estou aqui defendendo o fato de que a gente conhece outros lugares através da literatura. E além da história de romance entre o Calbi e a Lavínia, e entre o Careca e a Marinês, a gente vai conhecer outros personagens que são ali amigos do Calbi, muito interessantes e muito densos, por meio dos quais a gente também vai se fazendo algumas reflexões existenciais. Tinha um jornal e o dono do jornal era amigo do Calbi. E a todo momento eles estão criando papos interessantes ali. Ele se chamava Victor. Um trecho, por exemplo, eu achei bastante interessante. Pegou uma bolacha e colocou diante do focinho desinteressado do gato. De acordo com o professor Jean Berg, a vida da maioria das pessoas é medíocre, o que não as impede de enxergar tudo numa perspectiva heróica. Suportamos a existência tentando converter o banal em épico. Eu achei bastante interessante, é bem isso que a gente faz mesmo. A literatura, inclusive, nos ajuda a fazer isso, nos dá criatividade e outros ângulos diferentes pelos quais a gente consegue enxergar a nossa vida de uma maneira mais interessante. Então, assim, são inúmeras as qualidades desse livro. E eu gostaria que não só eu, mas outras pessoas também tivessem a oportunidade de lê-lo. É muito enriquecedor, muito original e muito autêntico. É brasileiro, é prata da casa e é recente, 2005 agora. Então fica a dica aí de domingo. Leiam Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, de Marçal Aquino.